Você entendeu isso? Depois de fazer sexo com o marido, ela saiu do quarto para chorar. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui, Gilson Venâncio. E nesse vídeo, a partir desse vídeo, eu quero trazer um novo formato, um novo tipo de conteúdo para você, que é o seguinte: eu vou começar a fazer análise de casos, ou seja, trazer relatos de pessoas e analisar aqui com você ao vivo. Vou trazer o relato da pessoa e vou fazer algumas pontuações, algumas ponderações desses casos. Claro que eu vou preservar a identidade das pessoas, porque a ideia aqui é trazer só a dificuldade, o que a pessoa está passando, que pode ser que você também esteja passando por algo similar, algo parecido. Quem sabe esse vídeo também possa te ajudar. E se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui, meu nome é Gilson Venâncio, sou especialista em relacionamento e sou formando em psicologia, formado em hipnose clínica científica, tenho diversas outras formações, treinamentos na área de relacionamento e também de ansiedade. E eu ajudo pessoas, principalmente mulheres, a superarem o fim do relacionamento e terem força para seguir em frente à sua vida, ter paz, autoconfiança, autoestima. E se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, como você pode ser atendida por mim diretamente, através de atendimento online, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, um link, que é só você clicar e você vai cair diretamente no meu WhatsApp. Então vamos lá para essa história aqui da Maria. Maria é um nome fictício, para preservar a identidade da pessoa, mas a Maria, todo o resto aqui é real, tá? Talvez eu omita nomes aqui, enfim. Mas a Maria tem 42 anos de idade, é verdade isso, ela é pedagoga. E vamos conhecer um pouquinho a história aqui da Maria. Esses relatos aqui, só para você entender, tá? Esses relatos são pessoas que querem fazer o atendimento comigo e antes da gente começar o atendimento, eu sempre mando isso aqui para elas, para que eu possa, antes de começar o atendimento, já analisar um pouco o quadro, entender um pouco o histórico. E assim, quando a gente começa o atendimento, a gente já ganha muito tempo. Então, o tempo de um atendimento que seria para falar do histórico, eu faço o trabalho antes do atendimento começar. Quando a gente chega, eu chego com bastante informação, então a gente consegue avançar muito mais já no primeiro atendimento. Então, vamos lá. Fui casada há 18 anos, temos 2 filhos. Então, 18 anos, 2 filhos. No início, tivemos que enfrentar muita coisa da família dele, porém passamos. Isso era o que eu pensava, mas sempre foram os gatilhos para discussões. Meu ex usava muito silêncio para resolver conflitos. Ele não simplesmente calava. Ele simplesmente calava. Passava 10, 15... ele não simplesmente calava. Ele passava 10, 15 dias ignorando todos em casa, até passar raiva ou sei lá o que o incomodava. Isso aqui é muito importante. Você já teve um relacionamento onde a pessoa ficava em silêncio? Então vamos falar sobre isso aqui. Vamos lá. Ele não compartilhava planos e projetos. Eu apenas sabia quando já estava sendo feito. E tudo com o passar dos anos só piorava. Chegou ao ponto de celular com senhas. Para o senhor ter ideia, eu não sei quanto ele recebe. Olha isso, cara. Tem algumas coisas que eu vou pontuar direto. Vamos lá, senão fica muita coisa para depois eu ir pensando. Olha só, gente. Ele não tinha o hábito de compartilhar planos e projetos. Gente, a base do relacionamento, vamos entender que você tem uma vida, você se dispõe a construir a vida com alguém, a ter um relacionamento onde você vai compartilhar a vida com a pessoa. Não tem o menor cabimento, não faz o menor sentido não haver um compartilhamento e alinhamento, inclusive, dos planos. Um casal, ele sonha junto. Então, é muito saudável você saber quais são os sonhos. É necessário, na verdade, não é nem só saudável. É necessário que você saiba quais são os sonhos do outro, quais são as necessidades do outro, as expectativas do outro. Isso é uma questão de parceria, de você se juntar, 2 caminhando na direção de um sonho, agem muito mais rápido, tem muito mais poder. Então, é comum, deveria ser, a meu ponto de vista, entender o seguinte: qual é o seu sonho, qual é o meu, qual é o sonho do casal?
Então é muito importante que o casal tenha o seu sonho comum, o sonho do casal ter uma casa, é o sonho do casal ter um carro para nossa família, é meu sonho fazer um curso de tal coisa, é meu sonho comprar tal coisa para mim, é o sonho dele comprar algo para ele. Então os dois vão se unir para concretizar os sonhos do casal, os dois vão se unir para concretizar o sonho dela, os dois vão se unir para concretizar o sonho dele. Então é muito importante que haja isso. Então quando você fala, não compartilha planos e sonhos, então essa pessoa está vivendo sozinha, ela está vivendo para ela basicamente, então não há um relacionamento de fato aqui. Foi acostumando, não sei nem quanto ele recebe, que é uma outra coisa que respeito, tá? Tem casais que tem esse segredo de salário, um sabe quanto o outro ganha, mas volta aquele ponto, se você decidiu viver a vida com a pessoa, ao meu modo de ver, isso você pode discordar completamente, tá bom? Não deveria existir dinheiro de um e do outro, o dinheiro é do casal. Então se um ganha 10 mil e outro ganha 5, o casal tem 15 mil, entende? Se faz sentido para você, ok. Se não faz sentido, tá tudo bem também. Mas é como geralmente os casais constroem riqueza, unindo forças. E não, eu ganho 10, se vira aí com os seus 5, então, enquanto eu ganho 10 aqui. E muitas vezes acontece da conta ser dividida meio a meio na casa. Eu já vi muito acontecer. Um ganhava o triplo do outro e os dois rachavam a conta igual. Então, pô, um ganhava 10 e outro ganhava 3. E os dois rachavam 5 mil de contas, que dava 2 mil para cada um. Pô, mas 2 mil para cada um, para um sobra 500 reais e para outro sobra 7.500. Fica totalmente desequilibrado isso. Isso não é saudável financeiramente para o casal, tá? Mas se você pensa diferente, tá tudo certo. Isso não é uma norma de conduta, não é uma regra, não tem que ser assim. É apenas um modo de ver. Foi acostumado a não perguntar, mas também passei a ser muito ofendida, porque ele falava que eu só estava com ele por dinheiro. E não era verdade. Eu sempre trabalhei, eu trabalho muito, porque eu me sustento há muito tempo. Dele eu apenas comia, ou seja, comprava comida, né? Mas com o meu trabalho de cabeleireira e manicure, consegui me formar. Lembrando que ele era pedagoga, então se formou em pedagogia, acredito que seja, não sei se tinha outras formações, mas acredito que seja formação em pedagogia, trabalhando como cabeleireira e manicure. Paguei minhas contas, paguei minha pós em psicopedagogia e ajudava bastante em casa, mas nada agradava. E sempre voltava às questões da família dele, porque para ele eu devia pedir perdão a eles. Era um julgo que eu tinha. Era já um julgo que eu tinha. Aí veio a separação dos pais dele. Aí foi quando minha casa se tornou um inferno. Ele depressivo, toda aquela bagunça foi para minha casa. Ele ficou do lado do pai. Jogou a mãe para lá. Minha filha adolescente de 14 anos assistindo tudo aquilo, teve uma crise de ansiedade e começou a se cortar. Eu quase enlouqueço quando vi os braços da minha filha, porque eu trabalho muito, sabe? Mas não abro mão dos cuidados deles. Procuro ser presente em todos os momentos. Como eu trabalhava para mim, dava para acompanhar em tudo, porque minha agenda era nos espaços que tinha nada marcado deles. Ou seja, você percebe aqui que ela vivia, ela se ajustava aos horários dos filhos. A minha agenda de trabalho era nos intervalos dos compromissos dele. Então, quando eles tinham intervalo, aí ela marcava trabalho. Eu chorei, me culpei, mas no dia seguinte fui atrás de uma psicóloga para ela. Deu certo, passou essa luta, mas minha luta deu certo, tá sem pontuação aqui, eu vou tentando interpretar para vocês. Deu certo, passou essa luta, mas a minha luta no secreto, mas continuava a minha luta no secreto, porque as lutas se mostravam no quarto, nas palavras, quando ditas, ou seja, entre os dois no quarto, né, imagino. Porque ou era o silêncio ou as cobranças. E 17 anos se passou, até que em mais uma tentativa minha, ela falou para o esposo: meu filho, vamos lutar por nosso casamento, por tudo que lutamos, a gente não tinha nada, olha como estamos hoje. Fizemos terapia, nada mudou da parte dele. Aí foi quando,
Fizemos terapia, nada mudou da parte dele. Aí foi quando ele me disse, eu nunca lhe amei. Nossa. Você pra mim foi só boa na cama. E é por isso que eu estou com você. E por mim fica assim. A gente vive para criar os filhos. Eu continuo a pagar do jeito que já pago. Ou seja, pago as coisas que já pago em casa. Você continua na sua vida, cuidando das coisas e me serve na cama. Eu não acreditei nessas palavras. Fiquei sem resposta. Porra, cara, isso é complicado, bicho. Isso é complicado. Continuamos, mas os dias foram apenas afirmando que eu era apenas para servi-lo. Cara, pensa numa pessoa, imagina uma pessoa que tá com alguém há 17 anos, tem filhos, sabe? E em algum momento você é reduzida a alguém que serve na cama, sabe? Eu mantenho a casa e você faz sexo comigo. É uma relação como se fosse um profissional de sexo, né? Eu mantenho a casa e você faz sexo comigo. Imagina você ser reduzido a alguém que serve na cama, sabe? Pra mim você foi só boa de cama e nada mais. Até perdi onde eu estava aqui. Mas os dias apenas foram afirmando que eu era apenas para servi-lo. Não tinha nenhum gesto de carinho. Em alguns momentos chegava a pedir e só tinha o silêncio. Cara, se chegar a ter que pedir carinho para alguém, e não é o caso, eu sei que isso é horrível, mas tem gente que é desligado, tem gente que não aprendeu a dar carinho, sabe? Tem gente que é duro, tem gente que é travado, tem gente que não aprendeu simplesmente, só não sabe. Então nesses casos eu sempre falo, cara, por que não ensinar a pessoa? Eu vou te dar um exemplo. Meu pai, durante a minha infância e adolescência, eu nunca tinha ouvido um eu te amo do meu pai. Raramente ia acontecer os abraços, porque meu pai nunca aprendeu a fazer isso, porque o pai dele não fez isso com ele também. Não ouviu um eu te amo, não ouviu um elogio, não tinha um abraço, não tinha afeto do meu pai. Então hoje, graças a Deus, a nossa relação é diferente, a gente se beija no rosto. Isso era inadmissível para o meu pai, a gente fala eu te amo um para o outro, a gente se abraça. Por quê? Eu pude mostrar para o meu pai uma forma de amar. E às vezes, quando a gente entende que vale a pena, a gente pode mostrar para o outro uma forma de amar. Mas não nesse caso aqui, onde a pessoa chega e fala, expressa, olha, você para mim é só alguém que foi boa de cama, mais nada. Então não é que a pessoa não consegue demonstrar carinho, ela pode até ter dificuldade para isso, mas aqui ela deixou claro que eu não quero. O que eu quero com você é cama, é só isso. Não é que eu queria me mostrar mais o meu afeto, mas eu não consigo ser travado. Não, ele deixou claro aqui que o que ele quer é uma relação na cama, que é muito diferente. Então nesse caso você tem que chegar a pedir afeto, pedir carinho para alguém que você está se relacionando há 17 anos. Não é o início de relacionamento não, gente. São quase 20 anos de relacionamento. Eu vou chegar ao ponto de ter que pedir carinho, é muito complicado. Imagina como isso vai machucando, vai ferindo a pessoa, vai acabando com a autoestima, com a identidade dela. E dia após dia, passei por isso no secreto do meu quarto. Quando chegou setembro, eu trabalhava em 2 escolas e resolvia tudo na minha casa, tudo mesmo, desde fazer a feira, a compra, as coisas das crianças, até lavar, passar e cozinhar. Dependia de ônibus, Uber, mas tentando. Passei a usar uma máscara para esconder a vergonha e tristeza. Em uma das escolas que trabalhava, a minha gestora era bem carrasca. Destas que coloca você para baixo. Teve momentos que eu pensei que ia infartar, de tanta dor no peito, devido a tantas lutas. Que provavelmente devia ser um quadro aí de ansiedade, se não tinha nada no coração. É bem provável que a gente está falando aí de um quadro de crise de ansiedade, que gera geralmente dor no peito, sensação de estar infartando, quando não, crise de pânico. E eu chorava escondida na escola, no ônibus e na madrugada, depois de servi-lo. Desculpa. Eu saía do meu quarto para chorar. Você entendeu isso? Depois de fazer sexo com o marido, ela saía do quarto para chorar. E chegou aos 18 anos de casamento assim. Mandei uma mensagem e recebi silêncio. Quando foi
À noite, eu questionei ele falou comemorar o que não existe. Questionou sobre os 18 anos de casado, né? Ele falou, pra que comemorar o que não existe? E eu cada dia mais me sentia um nada. Daí um dia, do nada, recebi uma mensagem no Insta. Bom dia, te achei, você está linda. Já sei o que vai acontecer. Que trabalho você realiza? Bonito talvez, se realiza. E assim foram várias trocas de mensagem e eu respondendo. Gostei de ouvir o que há muito tempo não ouvia. Nisso eu fracassei, pois marquei com essa pessoa e saí, mas não gostei de ficar com ela, me senti suja e ficou nisso. Mas daí meu ex ficou sabendo, porque a vida dele toda ele me seguia pelo celular. Eu não sabia, soube nesse dia, que foi a pior briga que tivemos. Ele queria me jogar no meio da rua, jogava minhas roupas e eu apanhando, me chamando de todos os nomes que existem. Ligou para os meus pais me esculhambando. Depois de forçar e ver que para me jogar realmente de casa teria que me bater, ele saiu. Mas daí passou na minha mãe, onde estavam os nossos filhos, e falou para eles: estou saindo de casa porque sua mãe me traiu. E até hoje mesmo meu casamento está em fracasso. E até hoje, mesmo o casamento estando em fracasso, não consigo me perdoar. Estou tendo muitas crises de ansiedade. Não durmo nem 2 horas. Estou comendo para meus filhos verem. Pois como vou cobrar que eles comam? No horário da nossa briga, entro numa tristeza profunda. Choro por horas trancada no meu quarto. À noite tenho medo de sair de casa e um medo inexplicável. Outro dia pensei que ia infartar no ônibus. Era 7h10, era um medo. Lembra que eu falei da crise de pânico? Isso aqui provavelmente é um quadro de crise de pânico. Era um medo, um aperto no coração, que eu arranquei as minhas unhas em gel no dente. Além dessa minha culpa, ainda estou aguardando a justiça na questão da pensão. Estou me afogando em contas, pedindo dinheiro a juros em cartão para pagar as contas. Aí fico muito mais arrasada e o sentimento de fracasso, de culpa, que eu deveria ter aguentado mais calada, aumenta. E a pessoa está falando que sente medo, angústia, fracasso, sente que fracassou, sente culpa por ter terminado, sente que ela é culpada, não consegue se concentrar, vive uma falsa alegria no trabalho, que as pessoas não sabem, se pudesse ser trancado, tem vergonha de aceitar uma carona quando as irmãs vêm deixar em casa, porque elas não querem que pensem mal dela. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas. Tem medo de perder os filhos. Ele falou que ia tirar de mim e vem sofrendo com isso também. Porque você... Tá, beleza. E agradeceu porque falou que as minhas palavras trazem luz para ela. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Entendendo a situação, vamos trazer aqui um pouco da questão do silêncio, tá? Existem pessoas que costumam utilizar o que é chamado de tratamento do silêncio. O que é isso? São pessoas que usam silêncio para punir a pessoa, para machucar. Pessoas que não falam, sabe, ignoram, e isso afeta muito a autoestima, isso mina muito a autoconfiança do outro, de quem é vítima desse tipo de tratamento, entre muitas aspas. Então, só com esse comportamento aqui, você consegue ter uma ideia do quanto essa pessoa deve ter sofrido na mão desse relacionamento, desse camarada. E aí você tem um outro caso que é a pessoa ter traído. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a verdade por trás da traição. E é claro que eu não estou trazendo verdade nenhuma ali, mas estou trazendo conhecimento à luz da psicologia, do comportamento humano, que é não justificando, mas explicando, porque muitas pessoas às vezes acabam traindo. E esse é um exemplo muito clássico disso. Eu fui muito apedrejado nesse vídeo, de pessoas que, por mais que tenham insistido falar, não estou justificando, é apenas para que se entenda o comportamento. Teve um monte de gente que comentou lá, mas não se justifica, é mau caráter. Eu expliquei sobre a diferença entre falta de caráter e falha
de caráter, mas as pessoas, tem gente que não quer entender realmente, então tá tudo certo. Esse caso, um exemplo aqui, esse exemplo é um clássico exemplo de pessoas que falharam com o seu caráter. A mulher pediu atenção, pediu carinho, pediu amor, mas ela era uma serviçal, ela servia na cama, nada mais do que isso, como aqueles relacionamentos lá da Idade Média, ou se nem para a Idade Média não, de algumas décadas atrás, era assim que aconteciam os relacionamentos, o famoso tira a roupa que eu vou lhe usar. Então ela foi vítima disso, onde não tinha uma parceria, não tinha amor de fato, não tinha companheirismo, era só eu vou botar comida em casa e você se põe na cama e a gente se resume a nossa relação a isso. Então a pessoa vai se enfraquecendo, a autoestima vai ficando muito abalada e quando surge, desculpa, tô com soluço, e quando surge alguém que dá o devido tratamento que deveria ser dado em casa, que é de reconhecer a pessoa, de elogiar, que é de uma necessidade básica do ser humano, que é de estima, de ser reconhecido, de receber elogios, ser estimado, a pessoa acaba ficando vulnerável. É claro, acaba ficando vulnerável. Justifica a traição? Não, não justifica, mas explica muito a traição que a pessoa teve. Então falhou naquele momento o caráter dela. Não é que ela não tenha caráter. Tanto que ela falou que eu senti mal, me senti culpada, me senti suja. Por quê? Ela tem caráter. E ela feriu alguns valores, alguns princípios dela. Então o caráter falhou. Esse é um exemplo de falha de caráter. Agora uma coisa que é muito interessante, uma coisa que eu falo muito para as pessoas é o seguinte. Primeiro a questão da culpa, tá? E a questão de achar que, se eu tivesse aguentado uma escalada até quando? Sabe? Até em que momento, um momento isso ia explodir. Em algum momento isso ia explodir, sabe? A bomba ia explodir. Se não fosse traição, poderia ser uma agressão, poderia ser uma loucura que se comete, porque ninguém aguenta muito tempo sofrendo tudo isso. Ou acontece pior, que é de fato a pessoa se acostumar. Sabe? A pessoa achar realmente, internalizar que ela é um nada, que ela não merece nada. E aí quando a pessoa já não está mais vivendo, sabe? Ela está sobrevivendo, mas vida mesmo não existe. Ela resume a vida dela a uma simples existência. Então a questão é a seguinte aqui. Quando a gente está num relacionamento em que a gente já entendeu que a gente não tem o que a gente merece, o que a gente precisa, quando a gente já pediu, já solicitou, já deu todos os sinais possíveis e o negócio não acontece, quando a pessoa deixa claro pra gente, olha, eu não te amo, não é isso. Gente, não adianta ficar protelando com as coisas. Porque quanto mais a gente protela, quem sabe até essa traição não foi inconsciente, uma forma dela acabar com o relacionamento. Porque isso acontece muito também, tá? Às vezes a gente a gente não age de propósito, não age conscientemente no relacionamento, mas às vezes inconscientemente a gente de alguma forma dá um jeito do relacionamento acabar. Então ou vai ser, se eu não consigo terminar, eu vou fazer alguma burrada para que ele termine, para poder conseguir realmente o que a pessoa quer. Acontece em muitos casos. Então quando a gente não faz o que tem que fazer, quando a gente não toma atitude na vida para resolver situações, a vida faz isso pela gente. E quando ela faz isso pela gente, geralmente as consequências são muito mais graves. Quando a gente não faz aquilo que a gente tem que fazer, logo a gente fica protelando, as consequências tendem a ser muito mais graves. Como aqui, se ela tivesse lá atrás buscado uma ajuda, talvez, se não consegue sozinha, talvez buscado ajuda para entender, se entender, para se fortalecer emocionalmente, para melhorar a tua autoestima e poder mudar a postura para ver se o outro mudava também. Não sei como é que foi trabalhado isso na terapia, porque o outro não mudou nada, então talvez o outro já não queria mudar mesmo, não tinha chance, o outro não queria mudar, não estava disposto. Então você muda a sua postura, se o outro não mudar, o que você vai fazer? Ou você muda o seu mundo, ou você muda de mundo. Quando você pode, você muda o seu mundo, como influenciando, através de influência, da sua mudança de atitude, de postura. Mas quando isso não basta, isso não é suficiente, você não tem nada a fazer a não ser mudar de mundo e para um outro mundo que faça mais sentido para você. Então, me dói muito saber o que essa pessoa passou e por não ter tomado uma atitude lá atrás, acabou ainda sendo na desvantagem. Porque olha só que interessante, o outro foi lá e colocou ela como culpada, a colocou como culpada. Saiu do relacionamento porque a sua esposa, porque a sua mãe me traiu. Mas se você espiona o celular de alguém, sem que a pessoa saiba, o que é isso?
Ou seja, a traição houve dos dois lados. Na verdade, ela já era traída há muito tempo. Você também trai, uma pessoa trai quando ela casa e promete que ela vai ser fiel, vai amar e vai respeitar, e você nega reconhecimento, você nega amor. Isso também é traição, isso é desonra, isso é deslealdade. Então ela estava sendo traída já há muito tempo e de diversas formas. A diferença é que, pelo menos a princípio, segundo os autos, os relatos aqui, não houve uma traição nesse tipo de traição, num relacionamento extraconjugal. Mas a traição do outro lado já havia há muito tempo, de várias formas. E uma das piores traições possíveis, que é quando você anula o outro, você denigre a imagem do outro, você reduz o outro a um corpo, uma coisificação, uma objetificação. Então, alguns aprendizados que a gente pode extrair daqui primeiro, pega leve com você, cuidado para não ficar se culpando por um fato isolado e desconsiderar todo o ambiente em volta, todo o cenário em volta, envolto aquele erro que você talvez tenha cometido. Segundo aprendizado não aceite menos aquilo que você merece, não aceite ver nada medíocre na sua vida. Se você acha que você merece mais do que aquilo, não fica protelando, não fica empurrando com a barriga, porque as consequências são muito piores quando isso acontece, tá? Bem, esses são alguns aprendizados aqui que a gente pode extrair e queria que você comentasse o que mais você tirou de aprendizado aqui, qual foi o ponto que eu não mencionei, que você achou interessante e que talvez você gostaria até que eu abordasse, aprofundasse mais, ou você gostaria de falar mais sobre ele. Deixa aqui nos comentários e me fala também se você gostou desse formato de vídeo, trazendo casos aqui. É um vídeo um pouco mais longo, mas a gente consegue aprofundar mais também, abordar melhor alguns casos. E se você quer saber também como ser atendida por mim, como ter a minha ajuda profissional para te ajudar no seu caso específico, vou deixar aqui mais uma vez, no primeiro comentário, também na descrição, o link para você me chamar diretamente no WhatsApp, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, já curte, deixa o seu like aí e também me segue lá no Instagram, Supere o Término, porque tem vários conteúdos também para poder te ajudar nesse período aí de fim de relacionamento, a ter forças, confiança e paz para superar o fim do relacionamento e seguir a sua vida, tá bom? Deixe seu feedback aí para poder fazer mais vídeos nesse mesmo formato. A gente se vê. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe.